Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos novamente em mais um podcast Papo de Obreiro e hoje nós estamos com o querido Adriano Freire, que é professor do Seminário Teológico Ebenezer, diretor da ARCA, que é a Academia de Regente Cantares, e fundador do Ministério Cantares. Seja bem-vindo, querido Adriano, novamente conosco aqui. É um prazer. Maravilha. Então hoje nós vamos falar sobre as cartas pastorais, que são belas cartas do Novo Testamento. E já adentrando ao nosso podcast, Adriano, qual o contexto das cartas pastorais e o que as diferencia dos outros livros do Novo Testamento? Bom, para você que está nos assistindo, olá, seja bem-vindo. Então, eu gosto, inclusive eu até falava sobre isso há um pouco tempo atrás. Eu chamava essas cartas de cartas pastorais. Eu prefiro, depois de um estudo mais aprofundado sobre o conteúdo, né, das cartas, de chamar de cartas pessoais. Eu acredito que mais por conta de uma deturpação que possa acontecer, especialmente no mundo religioso atual, sobre o que é ser pastor, né? Nós estamos falando lá de dois jovens, né? Especialmente Timóteo, Tito. Também nós incluímos no meio dessas cartas a carta de Filemon, né? Então, assim, é muito perigoso, né, a gente chamar, apesar de que há instruções muito contundentes, né, ao estabelecimento de um presbitério, a escolha de homens, né, que vão servir como um presbítero. Então, essas cartas, né, pessoais, como eu gosto de chamar, né, Paulo já tinha viajado tudo que tinha para viajar, Paulo já tinha estabelecido igrejas por onde ele tinha passado. Então, Paulo já tinha meio que concluído uma grande parte missionária dos estabelecimentos dessas congregações ao longo, né, do seu ministério. E aqui essas cartas estão mais no período do fim do ministério de Paulo, né? Inclusive, Filemon faz parte daquele conjunto de cartas que são conhecidas como as cartas das prisões, né? Filipenses, Colossenses, Filemon é uma dessas cartas. Então, só que aí o foco de Paulo nessas viagens, né, está sempre voltado no estabelecimento de igrejas, no estabelecer do fundamento das congregações. Aqui nessas cartas pessoais o foco é um pouco diferente, né? É mais como pensando na questão do futuro das congregações, né? Como é que essas igrejas vão estar daqui a algum tempo? E para isso permeia muito pela escolha de líderes saudáveis, que estão fiéis a essa doutrina, que se preocupam com o legado que é passado de geração em geração. Então, é como alguém que constrói uma casa, mas ele não está preocupado mais com os fundamentos dela, mas sim como mantê-la de pé por mais tempo, né? Então, por isso que ele deixa lá Timóteo lá em Éfeso, Tito lá em Creta, para que ele pudesse colocar em ordem essas questões. Tem um apelo mais pessoal na carta a Filemon, concernente lá a Onésimo, que foge, provavelmente leva alguma coisa de bem material do seu dono, né, que é Filemon. Então você percebe que... Então eu diria que a diferença das cartas pessoais para as demais cartas é esse tom mais pessoal, esse tom mais futurista, né, pensando no que vai vir no futuro, digamos assim. Então eu acho que essa é um pouco da diferença que nós encontramos nessas cartas. Maravilha, e de fato a gente pode perceber nessas cartas de Paulo, né, esse apoio que ele dava, pensando sempre no futuro da igreja, já pensando que um dia ele já não estaria mais presencialmente com aqueles irmãos. E nesse contexto você falou também sobre o pastorado, né, pastores. Então, por que essas cartas são consideradas essenciais para a liderança cristã, de forma geral? Então, veja, muitas vezes hoje a liderança ela é pautada, o sucesso de um trabalho, muitas vezes ele é pautado pelos números, né? O quanto cresce, quanto batismo, e você percebe que Paulo está dando muita ênfase durante todas essas cartas, né? Durante todo o conteúdo dessas cartas, ao caráter. Eu acho que a liderança começa exatamente aqui, né, no caráter. Então, você vê o primeiro pré-requisito que ele fala sobre o estabelecimento de um presbítero é necessário que ele seja irrepreensível. Então, ele bate no caráter, né, a tecla de quem é esse homem, qual é o perfil, né, dessa pessoa que nós vamos escolher. Então, quando ele fala de um pré-requisito para o
os bispos, né, ele não começa com a habilidade de pregar, com oratória, não, ele começa com a vida, né, que ele seja irrepreensível, como ele diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Então é como, a comparação é meio que dois médicos, por exemplo, né, temos um médico lá que tem uma agenda lotada, cheio de pacientes, e temos outro que de fato é eficaz na cura dos seus pacientes, né? Então, o que é que nós estamos buscando na questão da nossa liderança? Popularidade, nome, sei lá, prestígio nacional, ou de fato alguém que tem a preocupação de primeiro aplicar em si, né, a sua mensagem, para que através do que ele vive e consequentemente prega, possa levar outras pessoas também a uma transformação de vida, a uma transformação de caráter. Então, nem sempre o que parece ser leva à cura, por exemplo. Tem né, pegando essa analogia dos médicos, né? Então, eu acredito que a importância para a liderança dessas cartas é fazer delas uma autoanálise de quem você é, do que você tem feito, de como você tem vivido, para que você possa aplicar isso para as futuras gerações, né? Então, liderança no reino é sobre fidelidade, primeiramente às escrituras, e saúde espiritual. Então, eu acho que essa é o maior legado dessas cartas de pessoais de Paulo para esses homens, é justamente fazer uma reflexão sobre quem eu tenho, quem eu sou, o que tenho feito e o que isso tem gerado de frutos. Quais são as pessoas que estão aprendendo de mim, né, nesse ínterim. Perfeito. E a gente lembra, né, Paulo falando a Timóteo, cuida de ti mesmo, da doutrina. Então, realmente, as cartas pessoais, que tem esse cunho pastoral, tem essa questão de Paulo lembrar, cuida de você. Você é importante para o ministério, porque através de você, muitos podem ser beneficiados, né? Isso é muito importante. E já que você falou de médico e saúde, é como essas cartas definem o perfil de uma liderança saudável dentro do contexto das escritas paulinas. Então, a gente vai na mesma linha, né? Aquele que vive aquilo que prega, né? Então, ele fala, você falou aí de Timóteo, né? Cuida de ti mesmo e da doutrina, mas Paulo também fala para esse mesmo Timóteo ensinar aos presbíteros que eles precisam governar bem a sua própria casa, que ele precisa ter testemunho dos de fora, né? Ter bom testemunho das pessoas que estão lá fora, ser exemplo de vida para a comunidade a quem ele serve. Então, assim, o perfil saudável é a liderança que faz uso da palavra aplicada primeiramente na sua própria vida e no seu próprio ministério, né? Então, tipo, bom, eu sou regente, né? Eu trabalho com música, né? Sou teólogo, obviamente, formado, acho que todo mundo sabe disso, sou formado no Ebenezer, trabalhei por muitos anos como evangelista, mas nos últimos anos meu foco tem sido no louvor, na adoração, na música a capela, né, cantada da igreja. E como regente, fazendo uma analogia a isso, né, é como você conduzir bem um coral sem saber distinguir um dó de um ré, né, tá completamente desafinado dentro de si mesmo, né, então exigir de outros uma afinação que você não tem, um alinhamento que você não tem. Não adianta você exigir do outro, né? Se você não está afinado, né? E você não está ali na dominância daquilo que você faz. Então, como é que você vai exigir de alguém aquilo que você mesmo não faz? Jesus não era desfeitio, tampouco Paulo era desfeitio, tampouco Paulo ensina Timóteo e Tito também, assim até mesmo Filemão, quando ele fala para Filemão, ele fala uma coisa interessante, né? Ele diz, ele apela para as lembranças de quem Filemão é. Tipo, lembra de quem você é um irmão amado, Onésimo também é. Então ele apela para uma vida prática. Agora, Filemão, chegou a vez de você colocar em prática aquilo que você aprendeu, né? Porque pregar, ensinar, ou até mesmo reconhecer que crê, é diferente de, na hora que você é provado, você conseguir colocar aquele cristianismo, aquela fé, aquela crença em ação, né? Então a vida do obreiro, né, precisa sustentar a mensagem e não o contrário, né? Então a sua vida tem que ser respaldada naquilo que você prega, naquilo que você ensina.
E se não é assim, então não é saudável, porque você está apenas usando de mecanismo, né, do texto bíblico para aplicar aos outros quando você não tem interesse de aplicar a si mesmo. Então isso não faz sentido nenhum. Perfeito, Adriano. E é interessante que quando a gente olha para as cartas pastorais e pessoais, a gente lembra da vida espiritual do obreiro, o quanto é importante o obreiro se capacitar também, se fortalecer na vida espiritual. Então, nessa ideia, como é que Paulo equilibra a vida espiritual e a prática ministerial nessas cartas? Isso é muito interessante, porque veja bem, o ministério é o fruto, certo? E a vida com Deus é a raiz. Então, se você não tem um ritmo, né, de vida que te aproxima de tempo a sós, de leitura, de oração pessoal com Deus, como é que você vai sustentar esse fruto? O fruto até pode aparecer, mas ele não vai se sustentar por muito tempo. E aí o interessante é que Paulo diz a Timóteo, né, exercita-te na piedade. O exercício de você cuidar, né, do seu tempo a sós com Deus, do seu devocional, de leitura, de oração, né? Então, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, como você mesmo mencionou. Então, olha o equilíbrio. Vida mais verdade. Então, eu preciso equilibrar isso, né? Eu já vi muita gente, Matson, e às vezes até mesmo eu já sou exemplo disso, né? Um mau exemplo disso. A gente está tão ocupado com as coisas de Deus, né? Para trabalhar para Deus, que a gente esquece que a gente está trabalhando com Ele e que a gente precisa dele, né? Então, muitas vezes, nem sempre, está entrelaçado em atividades da igreja, trabalhando para a igreja, né? Envolvido com o ministério, é sinônimo de que você tem uma vida espiritual em dia. Muito pelo contrário, na grande maioria das vezes é justamente o oposto. Você está tão preocupado em cuidar da vida espiritual do rebanho, dos irmãos, da comunidade, que você esquece de você, né? Então, você esquece de orar porque você está orando com outros ou ensinando outros a orar. Você esquece de ler a Bíblia porque você só pega a Bíblia pensando em preparar estudos, pensando em como aplicar aquilo para um grupo casa, ou uma pregação, ou uma aula que você vai dar, mas não com o intuito de aplicar aquilo para a sua própria vida, como um período de meditação pessoal. Então, é muito arriscado o obreiro que trabalha de tempo integral, especialmente, confundir essas duas coisas, que não é só porque você está usando a Bíblia que você está se alimentando dela, não é só porque você está ensinando a orar que você está diretamente orando, né? Então, o problema aqui é que quase ninguém percebe, né, essas diferenças que existe entre ensinar e aplicar. E aí Paulo ensina o segredo, né? Não é produzir mais, é permanecer mais tempo em Deus. E assim, saindo mais uma vez, né, pegando o nosso mestre como exemplo, Jesus Cristo fazia muito isso, né? Então, ele produzia muito, curava muitas pessoas, ensinava muitas pessoas, estava no ministério 24 horas com aqueles homens, mas muito do que Jesus produzia era fruto do tempo a sós de qualidade que ele tinha com Deus, e aí ele proporcionava, né? Ele buscava, ele criava essas oportunidades, seja na alta madrugada, seja na manhã cedo, seja muito antes de dormir. Então, ele criava porque ele entendia a importância dessa vida diária, né, constante, né, com Deus. E aí, aqui Paulo fala basicamente sobre isso, que a gente precisa se preocupar também com aquilo que está dentro de nós, com aquilo que nós estamos fazendo para nós mesmos, né, não pensando necessariamente no outro. Muito bom, Adriano. E de fato, esse cuidado para conosco, nesse sentido desse equilíbrio, né, que é difícil, né? A maioria de nós fazemos parte de ministério há muitos anos e é difícil, às vezes, a gente entender que a gente precisa ter esse momento de intimidade com Deus, de relacionamento com Ele. E pensando nisso, Adriano, o que é que significa na prática mesmo, ser exemplo dos fiéis? Então, eu quero ler um texto aqui de 1 Timóteo 4,12 que diz: ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis.
Quando eu lia esse texto aqui, né, há um tempo atrás, eu pensava, que responsabilidade, né? Porque eu entendia e eu interpretava isso como o auge da perfeição. Ou seja, eu não posso errar. Eu tenho que ser perfeito. E eu não entendo que Paulo está falando sobre perfeição aqui, né? Sobre o tornar padrão dos fiéis. Para mim, é coerência, né? É tipo assim, se você está pedindo que alguém faça isso, você tem que ser exemplo, né? Se você ensina que alguém tem que fazer isso, você também tem que fazer. Então não é perfeição, é coerência, né? O obreiro vai errar. O obreiro é homem, o obreiro é falho, o obreiro é pecador e ele não vai ser perfeito, né? E assim como o presbítero, né, também não. A gente talvez não tenha presbíteros aí nas nossas congregações, ou na grande maioria das nossas congregações, por estarmos buscando homens perfeitos, que não erram. A gente nunca vai encontrar, né? Então eu acho que ser exemplo dos fiéis é estar coerente com aquilo que se espera de um cristão de um modo geral, né? Então eu lembro de um irmão que marcou muito os meus primeiros passos da fé cristã, lá em Aracaju ainda, eu era muito jovem, né? Saindo da adolescência ali na juventude. E esse irmão eu admirava e eu ficava olhando para ele, não porque ele não falhava, né? Muito pelo contrário. Eu via ele errando em algumas coisas e sempre quando ele errava, né? Ele se posicionava com humildade, ele reconhecia, ele aceitava a correção, né? E ele na sua prática, na sua vivência, ele mostrava, né, que ele era alguém que poderia ser imitado, por exemplo. Como Paulo fala, né, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, e muitas vezes, Matos, ele ensinava muito mais nesses momentos do que durante um sermão, durante uma pregação, durante uma mensagem. Então, ser padrão do fiel é você se deixar ser observado em meio às suas falhas e dubiedades, né? Mas se deixando ser corrigido com humildade e vivendo coerentemente com aquilo que você prega. É estabelecer um padrão de vida que as pessoas olhem, observem e digam, eu consigo imitar, né? Porque mesmo quando eu falhar, eu posso reconhecer meu erro, me arrepender e seguir adiante. Então, não é porque é impecável, né? Mas porque é verdadeiro, é honesto, né, em suas intenções e sua vida mesmo, na sua prática. Ótimo. E quando a gente fala da vida espiritual do obreiro, que está dentro do contexto dessas cartas, a humildade é fundamental. Olhando para o nosso mestre, Jesus, que teve humildade em tudo na sua vida, como é importante isso. E ainda falando sobre a intimidade com Deus, que é tão importante dentro do contexto ministerial, como evitar que o próprio ministério, nosso próprio ministério, substitua a nossa devoção pessoal na intimidade com Deus? O que é que eu preciso fazer para evitar que o ministério me atrapalhe de ter esse relacionamento com Deus? Então, lá em 2 Timóteo 3,5, Paulo alerta, né, Timóteo sobre o perigo de ter uma aparência, né, de piedade, né, mas negar o poder dela. Então, é o mesmo que você trabalhar pela família, mas não estar com ela, não passar tempo com ela. Então, veja, a gente precisa entender que antes de sermos ministros, líderes, nós somos filhos de Deus e nós precisamos de desenvolver um relacionamento saudável com esse Pai, né? Então a gente precisa, antes de aplicar ao outro, a gente precisa aplicar. Eu já falei sobre isso aqui, né? Então a pessoa está fazendo coisas para Deus, mas não está com Ele, né? Falei anteriormente. Então eu acho que alguns cuidados práticos que a gente pode ter é estabelecer dias da semana como religiosamente um padrão, não um padrão, mas como uma prática, eu diria, né? Olha, esse tempo aqui é o meu tempo de meditação na palavra, esse meu tempo aqui é meu tempo de oração, né? Com Deus, é um tempo que eu... Então você intencionalmente separar momentos do seu dia, né? Depois do almoço eu vou dedicar ali um período do meu dia. Eu geralmente separo depois do almoço. Eu tô falando isso porque para mim funciona. Eu almocei, geralmente eu subo, né, pro meu escritório e eu passo um tempo lá de 10, 15 minutos de oração. Às vezes eu
faço a meditação da palavra logo cedo pela manhã ou logo mais à noite quando eu chego em casa. Eu tenho um tempo com os meus filhos, mas eu não conto isso como um tempo de devoção pessoal, né, quando eu estou lendo com eles. Então, é entender que intencionalmente eu preciso encaixar na minha agenda conturbada, agitada, tempo para cuidar de mim. E quando eu falo cuidar de mim, eu estou falando cuidar de mim espiritualmente, né? Para que eu tenha um ritmo de leitura, né, saudável, como é que a gente fala? Uma prática, né? De oração pessoal, diária, semanal, que seja. Porque se a gente não for intencional, Matos, as demandas de um ministério de tempo integral na Igreja de Cristo são muito cruéis, eu poderia dizer, né? Porque em algumas realidades nós temos homens que fazem de tudo, né? Fazem visitas, fazem evangelismo, montam cultos, dão aulas evangelísticas, dão aulas de comunhão, tipo, lideram grupos pequenos, dão aula da escola da Bíblia para pessoas que são de fora da igreja, ainda tem família, mulher, filhos. Então, se você não for intencional nessa busca e nesse cuidado pessoal, você vai ser engolido pelas dezenas de milhares de atividades que vão aparecer, sendo que tem um irmão que vai, né, necessariamente pedir a sua ajuda durante uma semana aqui ou ali. Então, nós não somos de fé. Para a gente dar, a gente tem que ter, né? Então, se a gente não tem, a gente não tem como dar. E dar sem substância, dar no sentido de só oferecer informações sem a vida, é praticamente criar uma igreja mecânica, né? Porque a igreja não vai ter a referência de alguém que se preocupa com a vida espiritual e, consequentemente, vai imitar aquela prática. Então, eu acho que os perigos de substituir é o quê? Primeiro ponto, esfriamento. Você acaba esfriando, né, o seu relacionamento com Deus ou transforma esse relacionamento com Deus em um formato mecânico. Entendeu? E um contato que eu tenho com Deus é durante um estudo, durante um encontro, durante um culto, durante uma atividade com a igreja. Uma outra coisa vai transformar esse estudo fraco, sem substância, né? Por isso que é importante, por exemplo, vir para um seminário como o Ebenezer, estudar teologia, por exemplo. Porque aqui você vai ter recursos, subsídios mais aprofundados, mais coesos, mais fundamentados, que você sozinho em casa, por exemplo, no estudo da palavra, não estou menosprezando, acho que isso é importante. Mas por que não? Se tem uma estrutura, né, como um seminário desse porte, né, que abre as portas e possibilita você vir aqui estudar, se preparar, se capacitar, por que não? Né? E aqui eu sei, eu convivo aqui, eu sei, a gente oferece, né, subsídios para que as pessoas possam ter uma vida, não só academicamente falando, apropriada, mas uma vida de devoção diária, de atividades que contemplem a igreja, mas também contemplem a vida espiritual do obreiro. Então, além da frieza, da apatia, uma adoração mecânica, infrutífera, incapaz de gerar transformação. Então, esses são os perigos, né? Verdade. E Adriano, você me fez lembrar de Jesus. O Evangelho de Marcos vai trazer um dia na vida de Jesus, basicamente. Ele vai numa sinagoga, faz uma cura, a sogra de Pedro, depois faz várias curas, e depois o que é que Jesus vai fazer? Ele vai fazer o seu momento de devoção com Deus. Ele se afasta de todos, tem um momento de intimidade com o Senhor. Então, quanto isso é importante, né? Veja que Jesus tinha uma vida ministerial super atarefada. Sim. Mas ele sempre parava para ter um relacionamento com Deus. E isso impacta as nossas vidas, deve impactar as nossas vidas. Mais uma vez você falou do Seminário Ebenezer, e aqui no seminário nós temos livros, nós temos uma editora do Seminário Teológico Ebenezer. Inclusive temos um livro aqui, que é do comentário de 1 Timóteo, de Enio Latorre. Se você quiser adquirir, veja aí o link na descrição desse podcast, tá bom? 1 Timóteo, estamos lançando já 2 Timóteo e Tito, talvez esse ano ainda, tá? Aproveitem a oportunidade. Então, Adriano, notando novamente que é tão importante a intimidade com Deus, mas agora vamos parar para pensar em algo importante, sobre formação de novos líderes, porque Paulo lida com isso, sobre a intimidade com Deus, sobre o cuidado pessoal, porém ele não vai deixar, né, o Timóteo, lá no famoso versículo 2 Timóteo 2:2, ele vai lembrar, Timóteo, tudo que você aprendeu de mim, repassa para homens fiéis. Então, como é que a gente consegue desenvolver essa cultura de formação de novos líderes? Você falou aí de 2 Timóteo 2:2, né, que eu acho que é o pilar
dessa pergunta aí, né? Porque Paulo traz um princípio que, para mim, ele mudou a história do rumo da igreja, né? Então, Paulo treina Timóteo, Timóteo treina homens fiéis, capazes de ensinar a outros. Isso aqui é o processo de passagem de bastão que perpetua a mensagem do evangelho com fidelidade, porque no meio dessa tríade aqui, né, Paulo, Timóteo, homens fiéis e homens fiéis a outros, temos no meio homens fiéis. Esse é um ponto muito importante a ser analisado, né? Então, na formação de líderes, na passagem de bastão, nós precisamos de, primeiramente, fidelidade à sã doutrina, às escrituras sagradas, né? Então, por exemplo, imagina você estar num campo escuro, né, e você acende uma vela. O campo vai continuar escuro. Mas se aquela vela, né, acende outra vela, que acende outra vela, que acende outra vela, que vai acendendo outras e outras e outras, aquilo que era escuridão começa a passar a ser luz, né? Então, essa é a importância da formação. Então, e aí eu falava na pergunta anterior, né? Muitas pessoas baseiam o sucesso de um trabalho em números. Eu digo que o sucesso do trabalho baseia-se na longevidade daquela obra depois que aquele obreiro sai. Então a gente sabe se a coisa foi bem feita é quando o obreiro sai e o trabalho continua crescendo. Porque um dos trabalhos mais importantes do obreiro é deixar pessoas capazes de continuar fazendo a obra mesmo quando ele não está lá. É passar o bastão, né? Então, a gente sempre fala sobre a importância das últimas palavras dadas por alguém que está morrendo, por alguém que está indo embora. Ele me falou isso pela última vez. E as últimas palavras de Paulo são exatamente essas, né? Então, assim, você precisa transmitir a homens fiéis ou idôneos para ensinar outros. Isso é o processo, é o princípio da multiplicação, de levar as pessoas, né, o desejo não só de ensinar, mas o de ensinar a ensinar. Entende? Não só de deixar as pessoas saberem o que tem que ser feito, mas como levar esse conhecimento a outras pessoas, para que essas outras pessoas ensinem as outras pessoas e assim por diante. Então, se a gente não desenvolver esse hábito de preparar pessoas para fazerem o trabalho, os trabalhos morrem em nós. Se Paulo não tivesse feito isso, ou os outros apóstolos não tivessem feito isso, a igreja não existia hoje. Porque o evangelho, o poder do evangelho, como ele diz lá em Romanos, né, teria morrido com os apóstolos. Mas o poder do evangelho continua e perpetua-se até os dias de hoje, porque esse princípio foi aplicado, né? De que eu passo para outros, que passa para outros, que passa para outros. Então, ele queria formar líderes, e líderes formam líderes, né? Isso exige intencionalidade, exige dedicação, tempo, estratégia, né? Porque se for natural, se a gente esperar que isso aconteça de forma natural, talvez não aconteça. E é o que muitas vezes uma obra pode estar fadada, né, ao fracasso quando esse líder morre ou quando ele é mudado, né, para um outro trabalho, outro ministério. Mas quando tem alguém, eu conheço vários nomes aqui, não quero ser injusto com ninguém, mas me vem vários nomes aqui de irmãos que, tipo assim, eu passo 2 anos, 3 anos aqui, saio, e vou para aqui, passo 2, 3 anos aqui, saio, e aí quando você vai revisitando esses lugares por onde ele passou, a igreja só cresce. Então ele está aplicando esse princípio que Paulo ensinou a Timóteo aqui, né, em 2 Timóteo 2:2. Então não é automático, é discipulado, intencional, proposital e estratégico. Nós precisamos desenvolver pessoas capazes de levar o evangelho adiante, porque o evangelho não pode morrer em nós, né? E Adriano, isso é tão importante que você falou, que, diga-se de passagem, Paulo estava trabalhando na cidade de Éfeso, passa mais ou menos 2 anos e lá começa a escola de Tirano. Coisa, né? Uma escola que estava ensinando a Bíblia, independente onde era essa escola. Alguns vão conjecturar que era uma escola de filosofia, mas Paulo estava ensinando a palavra de Deus nessa escola. Então veja o que Paulo fez, ele preparou. E lembre-se depois daquele encontro que ele teve em Mileto com os presbíteros de Éfeso, ele dizendo, eu não vou mais encontrar vocês. Então agora é a vez de vocês de receber o bastão e repassar para os outros. Então olha como é importante essa ideia da formação de novos líderes. Inclusive tem escolas
como o Seminário Ebenezer, Sim. que é uma escola que prepara líderes, que prepara obreiros para o campo ministerial. Isso é fantástico. E é interessante, mas você falar sobre isso, porque lá em Atos capítulo 20, né, quando ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, ali é o exemplo mais do que crucial de que Éfeso deu certo, com a ideia de mandar Timóteo para lá. Então, assim, quando você vê que Paulo manda chamar os presbíteros, para que Timóteo foi enviado para Éfeso mesmo? Para constituir esses homens. Então, o que Paulo pede para Timóteo, ele faz, e o que ele faz, né, que é estabelecer presbíteros e liderança, esses homens também estão fazendo. Então, ou seja, deu certo. E se deu certo, e para mim, eu acho que Éfeso talvez seja a igreja com maior sucesso em todos os quesitos, né? É uma referência, diria, naquela região ali. Eu acho que Éfeso, a igreja, teve 2 apóstolos, né? O Paulo, teve depois o João. Tenho vários irmãos no cenário, né? A Priscila e Áquila, Timóteo. Uma carta direcionada para eles. Teve uma carta direcionada para eles, fora as 2 cartas de Timóteo, fora a carta do Evangelho de João, primeira João. A carta que está dentro do Apocalipse, né? A carta que aí é um pouco triste, né? Porque eles abandonaram o primeiro amor, mas enfim. Você percebe que há uma coisa especial com essa igreja, talvez pela sua localidade, ser estratégica e tudo, mas o ponto é, segundo Timóteo 2,2, deu certo. E se deu certo lá, tem que dar certo aqui também. Então a gente tem essa referência para poder falar para os irmãos, olha, faz isso, transmite para homens fiéis e passa para eles o bastão e diz para eles, a gente confia em vocês nisso, né, para que vocês possam transmitir isso. E aí o evangelho vai se perpetuando até a volta de Cristo, né? Graças a Deus. Amém. Isso é ótimo, né? E eu penso, Adriano, uma das coisas que faz com que essa formação dê certo é pensar na sã doutrina. Então, nessa perspectiva dessa sadia doutrina, desse sadio ensinamento que vem de Jesus por meio dos apóstolos, né? O que é a sã doutrina no sentido espiritual e não apenas teológico? Isso é um ponto que a gente precisa discutir, né? Muitas pessoas não têm essa ideia do que é essa doutrina a nível espiritual, não só teológico. Então, e aí muito boa a pergunta, porque eu acho que a gente precisa inserir uma coisa que eu já tinha mencionado aqui antes, que Paulo fala lá em 1 Timóteo 6,3, né? E ele diz que essa sã doutrina deve nos conduzir à piedade, né? Então, assim, tem a frase de uma música que eu gosto muito que diz assim, se eu tenho uma verdade, né, mas essa verdade mais machuca do que cura, entende? Ela não é verdade. Então, assim, às vezes a gente pegou a parte rígida da coisa, né? O que é uma coisa sadia? É uma coisa que faz bem, né? Então, vamos deixar um pouco de lado a palavra doutrina, que é importante, não estou fazendo apologia à não doutrina, mas pegar a palavra sadia. O que é algo sadio? É o que traz vida, né? É algo que transforma, né? Algo são transforma, algo são une, algo são cura, algo são traz refrigério, né? E aí, quando a gente inclui a doutrina nessa palavra, né? O que essa doutrina tem que fazer, né? Eu muitas vezes escuto a rigidez da letra, né? E a gente sabe que a letra mata e o espírito vivifica. Então, a doutrina, ela é uma régua que ela mede o quão nós sabemos sobre o que Deus espera de nós, né? Então, todo mundo precisa andar em cima dessa régua. Não é a doutrina, ela vai nos fazer com que a gente enxergue para onde a gente está indo, que direção a gente vai, a bússola. Porque se não fosse assim, a gente estaria livres para escolher para que direção a gente vai. Então, essa doutrina vai colocar todo mundo debaixo da mesma condição, dizendo assim, olha, é isso aqui que a gente precisa seguir, certo? A forma como a gente faz com que essa doutrina seja espalhada é que é o ponto. Ela tem que ser de forma sadia, né? Então, a doutrina saudável transforma o comportamento. A doutrina que não é saudável, ela confronta, e esse confronto mais mata do que dá vida, né? Então, muitas vezes a gente quer que as pessoas entrem no nosso padrão, né? A força, né? Por exemplo, só fazendo um paralelo aqui, né?
usamos muitas das nossas energias na propagação do evangelho, na pregação do evangelho, para trazer pessoas do mundo para Cristo. Ótimo, né? E muitas vezes, nosso trabalho praticamente se resume a isso. E aí nós colocamos essa pessoa, que é nova na fé, neófito, inexperiente, no meio dos mais experientes, e já exigimos dele a maturidade dos outros. Não vai acontecer, certo? Se a gente não pegar a mão desse neófito, desse novo convertido, e andar com ele os primeiros passos, dando a ele o leite espiritual, tendo cuidado, né, com o que falamos, tendo paciência com os processos que esse novo convertido vai precisar passar até chegar à maturidade que você espera que ele tenha, eu estou falando assim no sentido do evangelista, do pregador, do missionário, o que quer que seja, sabe o que vai acontecer? Nós vamos criar pessoas enrijecidas, é essa a palavra, enrijecidas pela letra, não é? Que é muito conhecedora da palavra, muito entendedora do que a letra diz, mas sem tato para lidar com pessoas, com emoções, com situações, entende? E aí ela se torna uma crítica ao invés de uma pessoa evangelística, entendeu? Ela está usando a doutrina apenas como parâmetro para acusar quem está seguindo e quem não está, certo? Então a gente está pegando a doutrina como para definir quem é parte do meu grupo e quem não é parte do meu grupo. E eu uso a doutrina como parte disso. Eu não enxergo essa atitude como uma atitude sadia. Entende? Embora eu já falei, a doutrina é a régua, né? Ela vai colocar todo mundo ali dentro daquilo. Mas se eu não tiver paciência para dialogar, isso não se torna sadio. Então, conhecimento sem transformação não é sadio. Certo? Então, a palavra de Deus, ela nos transforma de dentro para fora. E essa transformação que a palavra de Deus faz em nós, né? Mais uma vez eu gosto de pegar Romanos, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Certo? Então, o evangelho é o poder de Deus. Certo? E qual é o evangelho? Alguém morreu em meu lugar para pagar por aquilo que eu não podia pagar. Esse é o evangelho. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia para me dar, né, uma nova vida. Esse é o evangelho puro e simples, certo? Então, a gente precisa tomar cuidado para não se estar fazendo uso de uma rigidez teológica, doutrinária, para imputar fardos sobre os outros, que às vezes os outros não estão preparados ainda para carregar. E muitas vezes, nem você, né, você está. Então, é esse, como é que eu posso dizer, esse tato que a gente precisa ter, né? Perfeito. E você me fez lembrar também dos discursos que Jesus, das discussões que Jesus tinha com os fariseus, com os escribas, os herodianos, aqueles grupos separatistas que eram extremamente rígidos, impunham fardos sobre os outros que nem eles conseguiam carregar. E você falou muito bem, esse processo, e a gente às vezes comete esse engano de que um recém-convertido já tem que ter o caráter de Cristo. Não, é um processo, são degraus que precisam serem pisados, e inclusive nós precisamos junto com eles crescer. Porque tem muita gente que pensa, eu estou aqui em cima e não quero que ninguém chegue até a minha posição. Não, pelo contrário, a gente tem que crescer juntos, né? Então, como é bom, né, falar sobre a vida espiritual do obreiro. Por mim, eu passava mais 5 horas aqui juntos, mas a gente já está quase encaminhando para o fim, Adriano. E eu queria uma coisa de você, se pudesse resumir a mensagem central das cartas pessoais em uma frase, qual seria essa frase? Eita, em uma frase, vamos lá. Bom, eu diria que, vai ser um pouquinho longa, porque eu acho que talvez esse resumo precisa ser feito, né, baseado em 3 pilares principais. Assim, eu diria, vivam a verdade, né, guardem o evangelho e formem pessoas capazes de fazer os outros 2. De viver o evangelho, de viver a verdade, de guardar o evangelho e de replicar isso para outras pessoas. Eu acho que essa é a máxima, né, dessas cartas pessoais de Paulo. Então, como ele fala lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, né, guarde o bom tesouro que está em você. Ou, em algumas versões vai dizer, o bom depósito, né, através do Espírito Santo. Então, assim,
Nós temos um tesouro, esse tesouro deve ser vivido, obedecido e levado, compartilhado para outras pessoas. Eu acho que essa seria Maravilha. a frase. Eu acho que pegando esses ideais, esses 3 pontos que você botou, a gente pode chegar no final da nossa carreira e falar com Paulo. Combati o bom combate, guardei a fé. Então, é importante a todos nós, enquanto discípulos de Jesus, termos esse ideal de combater esse bom combate em Cristo Jesus, com Cristo, né? Não longe dele, mais próximo cada vez mais do Senhor. E já, para encerrar, a nossa última pergunta, Adriano, que não é menos importante do que as demais. Então, que conselho você daria hoje aos obreiros à luz dessas cartas? Você usou um texto que eu queria muito usar nesse final, e assim, é bem propício. Não, foi propício, né? Eu acho que é bom, é válido, porque nós estamos alinhados, né? Você também conhece muito bem esses documentos, né, de Paulo a Timóteo, a Tito, a Filemon, de 2 Timóteo 4,7, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, né? E olha que interessante aqui, ele não fala, quando ele fala, né, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele não fala de números, ele não fala de sucesso, ele não fala de tamanho, ele não fala do nome dele, do quão ele é importante, do quanto foi que ele fez, do quantas pessoas que ele batizou. Não, ele está falando dele, ele está falando do combate que ele teve pelo evangelho, do cumprimento daquilo que foi imputado a ele e da fé que o tempo inteiro o acompanhou. Então, Paulo está falando de fidelidade, né? Então, meu conselho é: não perca a sua alma tentando fazer a obra. Não perca a sua alma tentando fazer a obra. É o primeiro conselho que eu te dou, se você está me ouvindo hoje, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer muito, como a gente já falou aqui, né, pelo outro, e esquece de fazer por si mesmo. Então, a primeira alma que você tem que salvar no seu ministério é a sua. Certo? Então, não perca a sua alma para pregar o evangelho. O segundo é: não negocie a sua intimidade com Deus. Não negligencie o tempo que você passa com Deus, certo? Isso é muito vital e importante para o seu ministério e para a sua subsistência, espiritualmente falando. Então, se você é alguém que negligencia o seu tempo com Deus, você é alguém fadado a levar os outros para o céu e no final ir para o inferno. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? E seja fiel até o fim, né? Independente das circunstâncias, independente dos percalços que a vida e o próprio ministério vai trazer para você, porque a gente sabe, né? Tem pessoas que vão se levantar contra nós, tem pessoas que vão levantar falso testemunho contra nós. Enfim, a gente não pode poetizar e nem romantizar as coisas e achar que não vai ter dificuldades. Vão haver. Mas o mais importante de tudo é você se manter fiel a Cristo até o fim, né? Então, por isso que é isso que realmente importa. No final, Deus não vai perguntar para você quantas pessoas você batizou, quantas igrejas você instituiu, quantas pessoas você liderou, mas o quanto você foi fiel a Ele, o quanto você se dedicou a ter um relacionamento com Ele, né? Então, Ele confiou uma grande responsabilidade nas mãos de vocês que estão nos assistindo, né? Se você é obreiro, que é prestar contas do que você faz a Deus. Isso inclui tudo, incluindo aquilo que você faz quando ninguém vê. Bem, Adriano, foi uma satisfação ter você com a gente. Mais uma vez, eu gostaria de passar mais tempo falando, mas muito obrigado pela sua presença. Foi muito prazer. Bom esse podcast. Para vocês, meus queridos que estão nos assistindo, divulguem para os seus amigos, colegas, parentes, e se quiserem estudar no Seminário Teológico Ebenezer, tem mais informações aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.